Olá, tudo bem? Humanos, Ubuntu. Hoje a gente vai ter um super papo com o professor Odir, meu amigo Odir, seleção brasileira, seleção olímpica. Vai ser um aprendizado enorme. Deixa eu já botar aqui qual vai ser o papo. A gente vai falar de desporto. E para desporto, já deixa a sua pergunta. Tá vendo esse aviãozinho aí que tá no rodapé? Se você clicar nisso aí, Odi já chegou? Se você clicar nisso aí, Odi, você manda para sua lista, para muita gente, para essa live encher, tá? Vamos hoje falar com Odir Souza, meu querido. Vamos falar de fisioterapia, basicamente, com esse enfoque. Vai ser um grande prazer. Já vou chamar o Odir, porque ele é pontual. E que vai ficar salvo, como vocês sabem, lá na Trato Ubuntu, tá bom? Sempre. Opa! Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Rapaz, graças a Deus. Só Odir, pra... que Oi. quarentena é essa, Odir? Pois é, né, rapaz? Só assim para aproximar mais a gente, né? Porque É na verdade. realidade, na realidade a gente tem essa vida aí toda, né? Tumultuada. Então, quando tem um momento desse aí, é gratificante, tá? Então, Odir, eu estava dizendo ontem com uns amigos que a gente sempre fala assim: quando eu tiver mais tempo, eu vou ficar com a família. Quando eu não precisar trabalhar e pegar ônibus, eu vou ler um livro. Quando a gente puder, a gente vai estar mais entre amigos. E agora a gente tem, entre aspas, tempo livre e não acontece. Como é difícil a gente mudar os nossos hábitos, né, amigo? porra, é meio complicado, né? Porque a rotina que você tem, você sente falta da rotina, né? É E verdade. a vida da gente leva até isso, né? E realmente, todos esses valores que a gente está tentando resgatar agora com a quarentena, eles deveriam estar embutidos nos nossos horários. Mas é difícil, né? A vida é muito intensa. Mas eu acredito que, independente de qualquer coisa, a gente vai ter uma lição aí, nós vamos ter uma melhora nessa relação e talvez a gente chegue a algumas conclusões, né? Pelo período que nós estamos passando. Se Deus quiser, vai passar, né? Odir, lição eu tive com você. A gente se aproximou através do seu sobrinho, que é em casa que a gente sabe como as coisas são de verdade, né? Então, é um parente, mas é um fã seu, Roberto, meu amigão, meu padrinho. E quando eu te conheci melhor, você trabalhou comigo enquanto eu coordenava um curso aqui no Rio de Janeiro. E Uhum, eu botei no meu aviso lá que a gente ia se falar, na primeira vez que eu anunciei, uhum, sobre o seu companheirismo e a sua fidelidade. E eu quero aproveitar obrigado. esse momento em público para agradecer a sua fidelidade, rapaz. Você sabe que trabalhar juntos nem sempre todo mundo segura o barco e a gente sabe que os menos éticos roem a corda. Então, eu te Exato. dei um momento de total confiança e você em nenhum momento me deixou para trás, muito pelo contrário. A gente só cresceu juntos. Então, eu quero te agradecer aqui ao vivo, já te aproveitar para como o Odi chegou até aqui. Como é que foi a sua formação, amigo? Muita gente acha que foi assim, né? Rápido. Como É é que conta um complicado. pouquinho da sua história aí? Então, em primeiro lugar, né, te agradecer pelo convite, tá, Renato? E você é uma pessoa que eu admiro muito e o que a gente passou, né, na instituição que a gente trabalhou juntos foi a questão de equipe e eu penso que ninguém consegue nada sozinho, tá? A gente, quando está em equipe, a gente é mais forte.
Então, aquele momento, como é minha rotina, é essa de tentar sempre agregar, e mesmo quando eu tenho até um cargo de chefia, né, como várias vezes já aconteceu na minha vida, sempre busquei ser igual a todo mundo, porque você não fica para sempre, né? Então, todos nós vamos passar pelas situações, mas temos que ter maturidade e tem que ter ética, né? Tem que ter compromisso, tem que ter respeito aos colegas, tá? Bom, falar da minha história, né? Dentro da fisioterapia, ela passa por alguns momentos interessantes, porque eu me formei em 1986, né? Formei na Fraice, e ali a gente tinha um momento que a fisioterapia ela não tinha assim, uma grande, né, visibilidade, porque se tratava da gente ser formados por médicos, não tinham tinha um ou dois fisioterapeutas da ocasião que eram médicos e fisioterapeutas que faziam o papel de dar essa ciência para a gente, né? Então, foi um momento que a gente buscou, através dos ensinamentos, conseguir modificar um pouco a situação. Então, a partir daí eu que já tinha feito a faculdade de educação física, né? Eu busquei a fisioterapia por uma opção de querer complementar na ocasião como eu pensava. Hoje eu penso um pouco diferente, eu acho que não é complemento, são duas ciências que são muito próximas, mas que correm paralelas, né? E aí eu tive o prazer de entrar, né? De me aprofundar, de buscar. Então eu fiz a pós-graduação Lato Sensu, eu fiz primeiro em ginástica médica, por ser professor de educação física, depois eu fiz em educação e reeducação psicomotora, lá na UERJ, onde foi a primeira turma, né, que montaram. Depois eu fiz em psiquiatria, porque eu já estava trabalhando em um hospital psiquiátrico e eu tive que fazer, junto aos médicos, uma especialização em psiquiatria. E a partir daí eu fiz o mestrado, né, Isso em em que ano, 19... Di? o mestrado eu terminei em 96, né? Eu já os cursos de pós-graduação foi em 88, 89, aquele períodozinho ali, né, até 90, né? E aí eu iniciei em 88 no esporte paralímpico, né, convidado pelo professor Ivaldo Brandão, que dava aula comigo na Castelo Branco. Inclusive, o prazer muito grande de retornar a Castelo como professor agora esse ano, né? Depois de ter ficado 28 anos lá, fiquei 8 fora e agora eu voltei. Que Né? legal. Então, é um prazer muito grande. Né? E aí o professor Ivaldo ele me chamou para ser o preparador físico da equipe, né, de paralímpicos que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, que era a ANDE, Associação Nacional de Deficientes. Então, a gente recrutava uma série de atletas, né, de para-atletas, para a gente treinar e dar uma condição para dar para ele esse sentido de que o esporte faria diferença na vida dele. E aí a gente passou a trabalhar, né? Quando foi em 1996, criaram o Comitê Paralímpico e, na ocasião, nós já tínhamos um trabalho muito estruturado a nível de Brasil. E aí a gente foi para a Paralimpíada, né, de Atlanta, em 96, e eu como único fisioterapeuta do grupo, porque naquela ocasião, além da educação física, eu estava fazendo também a parte de preparação física. E aí, graças a Deus, as coisas continuaram, né, da gente participar a nível de Brasil, de Comitê Paralímpico, e aí eu fui crescendo dentro desse meio e fiz aí 3 Paralimpíadas, né? E dali é interessante, né, que a minha vida no esporte, ela começou no esporte paralímpico, e como eu comecei em 88, em 92 eu fui trabalhar no América como fisioterapeuta, porque aquela ocasião a fisioterapia estava difundida, né? Até porque em 89 houve ali com o Romário uma necessidade e o Filé foi lá, fez um excelente trabalho.
E O Léo vai estar dali... com a gente aqui no mês que vem. Ah, legal, bom profissional. Então a gente começou a fazer vários trabalhos e quando foi em 92 eu fui para o América, aí depois em 94 eu fui para o Botafogo, fiquei categoria de base profissional e dali do Botafogo eu saí em 2003, né, quando o falecido Bebeto de Freitas entrou. E eu já tinha ido para a seleção brasileira, né, de futebol profissional e para a base em 2001. Então eu fiquei de 2001 até 2016, né, direto na profissional. E depois aconteceu de que mudou toda a estrutura de lá e aí eu fiquei fora. Aí me convidaram para montar um serviço dentro da CBF, onde eu montei uma academia, né, para os funcionários e fiz um trabalho da fisioterapia atendendo os profissionais também, né, os funcionários. E a partir daí fui convidado para voltar para a seleção olímpica com o Branco, né? E aí eu continuo lá, graças a Deus classificamos agora, né, para a Olimpíada. E esse momento que a gente está passando seria um momento já de estar preparando as malas para poder ir para a Olimpíada, né? Mas em função desse momento que a gente está passando, as coisas estão sendo transferidas, mas é importante que realmente na minha estrada eu ainda estou aí dentro desse contexto, né? Justamente porque sempre me dediquei à profissão, sempre busquei cada vez mais conhecimentos e é aquilo, né? Eu sou um pouquinho, fico um pouco na retaguarda, mas eu estou sempre atento a tudo. Que bom, Di. Querido, você não é retaguarda, não. Você é pioneiro de muita coisa. E esse pioneirismo a gente vai fazer conforme a sua vida lá atrás. Vamos começar esse bate-papo assim. Como era naquela época o esporte paralímpico? Eu sei que você está acompanhando como ele é hoje. E tem uma coisa que me incomoda muito, Di, é que na época da Paralimpíada, como acontece hoje com a fisioterapia nessa pandemia, que é taxar esses humanos guerreiros como heróis. Por que eu acho que isso pode ser ruim? Porque é um heroísmo e parece que eles são tão super-heróis que não precisam do suporte do dia a dia, não precisam enfrentar os problemas psicológicos e sociais, e quando passa a fase da Paralimpíada, ninguém mais ouve falar desses atletas. E isso até hoje, né? Eu imagino que naquela época a coisa era ainda mais difícil. Quais foram as suas impressões e dificuldades da época? Então, quando eu iniciei, nós não tínhamos uma estrutura que pudesse bancar. Para você ter uma ideia, nós tínhamos o Clube do Otimismo ali no Meia, onde o pessoal saía para vender bala para poder subsistir, né? Organizado Então, pelos próprios parentes e comunidade, né? isso, sempre assim, né? Então, nós não tínhamos nenhum apoio, éramos assim os pidões, né? E na Ande a gente buscava sempre os patrocinadores e conseguia alguma coisinha, a gente mandava fazer uma blusa, mandava fazer algumas coisinhas assim. E na época a gente tirava do nosso bolso para poder levar os possíveis atletas, né? Porque a gente encontrava assim na rua e trazia, né? E para a gente montar as equipes. Então a gente tirava dinheiro do bolso. Fala Gente... disso aí, encontrar na rua. Porque as pessoas hoje não acreditam, né? Que como hoje tem um celeiro, uma competição, estão brigando para ser esporte paralímpico, né? Mas naquela época era uma outra realidade, né? Não era porque você via uma pessoa assim com uma deficiência, você convidava e apostava nela. E assim a gente foi montando, né? A gente buscava em alguns locais, né, de comunidade, buscava na rua comumente, e a pessoa passava, você percebia que ela tinha deficiência física, a gente já batia um papo, convidava para ser atleta, né? E era assim que acontecia. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande, né, com o professor Aldo Mícolis, né, que foi nosso grande representante da área.
E a partir daí, com o professor Brandão, que hoje é o presidente do Comitê Paralímpico, a gente foi crescendo e buscando as coisas, né? E o mais interessante que era um movimento não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, de todas as associações, de clubes que lidavam com esse tipo de deficiência, né? E aí foi criado o Comitê Paralímpico, porque nós íamos para a competição, porra, que seria o auge de tudo, que era a Olimpíada, a Paralimpíada de Atlanta. Então foi criado em Brasília o Comitê Paralímpico e esse comitê ele veio já com uma outra estrutura, né? Que não era aquela de eu levar meus aparelhos nem nada, né? A estrutura do Comitê Olímpico já era melhor porque ganhavam o mesmo valor que o Comitê Olímpico. Então começaram a dar estrutura, a bancar todos os estados, a todas as associações. Até hoje funciona assim. E o que é mais bacana, né, que todo ano eu vou assim no Comitê Paralímpico, né, lá em São Paulo, que tem os cursos todo ano e eu sou convidado para dar palestras, né? Então eu tenho ido e o que eu vi ali eu não consegui ver no Olímpico. Eu vi uma estrutura que assim é tipo um bairro. Você imagina um bairro, né, que é um local assim que é imensurável. Você tem hotelaria, você tem restaurante, você tem todos os laboratórios para você fazer exames biomecânicos, fisiológicos, e você tem a estrutura de treinamento para todas as atividades paralímpicas. Então eu vejo como chegou a esse ponto, né? Então a gente porra, fica muito satisfeito saber que nós hoje, embora você até tenha colocado que não, muitas vezes o atleta some, né? Depois das Paralimpíadas, que o pessoal não acompanha, mas dá para acompanhar sim, principalmente pelo site do comitê, porque eles têm treinamentos ali o ano inteiro. E tudo isso bancado pelo comitê. Então, eu realmente hoje eu vejo essa resposta e é aquilo, né? A gente que antigamente mandava da clínica para o cara treinar, né? Mandava da rua da clínica e hoje a gente já tem locais para poder referenciar essas pessoas. Isso é muito bom, Di. Eu tenho uma paixão, vamos dizer assim, né? Uma paixão sadia, não patológica, pelo esporte paralímpico. Hoje eu estou na frente do Comitê Científico do Futebol em Cadeiras de Rodas e a ABFC ela está pleiteando se tornar esse esporte paralímpico. Hoje é só um esporte adaptado. Eu fui a São Paulo, fui fazer alguns cursos de classificação e eu vi essa estrutura e a atmosfera, quando eu fui, tinham vários atletas, a atmosfera é a melhor possível, porque essa galera já se superou tanto, é tanta falta de mimimi, essa história do pidão é só para quem está de fora, porque o cara é um doador, na verdade. Né? E eu vejo no futebol adaptado o mesmo tesão do futebol de campo. E é impressionante como o futebol se torna um só. E aí eu falo que a natação é uma só, o basquete é um só, e o tiro é um só. Esporte é esporte. E a gente passou por um momento aqui na Sonar, tem uns amigos aqui nossos, que em algum momento eles tentaram discutir para tirar o paradesporto da fisioterapia desportiva e criar algo novo, né? Felizmente, houve uma briga vencida e está todo mundo junto. E como é que você vê essa história aí de talvez categorizar que há fisioterapeutas desportistas e há fisioterapeutas paradesportistas, como se fisioterapia não fosse uma só e esporte não fosse um só? Pois é, né? É o seguinte, a gente lida, né, com vários tipos de pessoas, né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né, de mídia social, onde você vê muita coisa aí de pessoas que expõem coisas bem simples para se tornar muito referência, né? Então, o que eu vejo é que falta a experiência, falta a vivência, né? Tem muita coisa aí que o pessoal já quer entrar, mas
não sabe como aconteceu, não sabe as dificuldades foram para se ter a conquista, né? Hoje a fisioterapia esportiva ela está nesse auge e a paralímpica devido a vários profissionais que se dedicaram, né? Uhum. Você vê aí, você não pode deixar de falar na fisioterapia esportiva sem citar o Rosan, sem citar o Claudio Honor, né? Sem citar aí o Nivaldo Baldo, entre outras pessoas que foram realmente pioneiras no momento que a fisioterapia não era considerada como especialidade. Ela era considerada como sendo uma forma generalista de atendimento. E até hoje nós sabemos que ao formar, nós saímos da faculdade com o certificado e habilitação para trabalhar como fisioterapeuta, Uhum. independente da área, né? E aí a gente consegue, por exemplo, consegue montar especializações. Eu digo para você que quando eu fui diretor da Gama Filho, em 99 eu lancei os cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro, porque não tinham. Então eu lancei em fisioterapia esportiva, eu lancei em UTI, eu Uhum. lancei em respiratória, em traumatortopedia, em fisioterapia do trabalho, enfim, nós tínhamos mais ou menos uns 15 cursos na pós-graduação que funcionava com mais ou menos 500 alunos, que era o volume, né, que nós tínhamos na ocasião. Né? Até que na ocasião a Gama Filho ela fez uma parceria com o pessoal de São Paulo que botou no Brasil todo e eu tive a oportunidade de escrever esse projeto e participar desse projeto inicial, colocando a fisioterapia esportiva, ortopédica, tudo para o Brasil todo. Então o que eu digo para você? Falta, ao meu ver, falta uma melhor formação, Uhum. falta uma melhor visão, principalmente dessas pessoas que hoje estão até militando numa área esportiva, mas não sabem nem como é e como funciona uma área paradesportiva. Tá? Perfeito. Talvez se eles tivessem tido uma vivência na pele, de ter visto as conquistas, né? E hoje é simples a coisa, hoje é simples a resposta, porque como você falou, nós quando começamos, era um favor para eles, era coitadinho, né? Uhum. Nós mudamos essa visão. Uhum. Eu me lembro que nós fomos para o Parapan de 95 na Argentina e as pessoas vendo as delegações desfilando, as pessoas nas casas e ali, né, nas calçadas chorando, porque eram paralisados cerebrais, eram pessoas amputadas, passando ali com uma alegria e o pessoal chorando, porque o sentimento era aquele muito de paternalismo. Hoje já é totalmente diferente, porque eu Uhum. me lembro quando nós fomos para a Paralimpíada, eu não me lembro se foi Sydney, né, em 2000, que nós tínhamos ali o nosso grupo sem uma estrutura tão grande e as delegações da gente parar, observar que os caras paravam trailer para mexer nas bicicletas na hora da corrida. Então, tipo Fórmula 1, aí pô, quando é que a gente vai chegar até isso, né? E hoje eu digo para você, hoje a gente não deve nada a ninguém. Principalmente no aspecto de você prevenir e recuperar lesões, Uhum. entendendo que esse grupo de pessoas, eles fazem todos os testes que hoje a gente faz nos atletas, que a gente pode dizer ditos normais, em qualquer Uhum. modalidade. Então, quer dizer, hoje você tem acompanhamento de todos os profissionais, uma equipe, hoje você tem uma conquista da fisioterapia, que na ocasião, você vê, éramos poucos trabalhando com paradesporto e foi difundindo. Hoje, só no comitê, quando vai para uma Paralimpíada, vão cerca de 20 profissionais de fisioterapia. Imagina que em 96 eu era sozinho. E Uhum. em 2000 a nossa querida Ana Paula estava comigo, né? E a gente Aninha, foi. trabalhamos juntos, Ani- então. Então, a Aninha é fora de série. Então, a Aninha estava comigo e mais uma fisioterapeuta que era lá do Sul. Então, éramos três em 2000. E depois, foi para a Grécia, já tinham 8. E assim foi, hoje em dia eles têm 20, mais ou menos. Então, isso aí é conquista. Agora, como é que você vai separar
uma pessoa que esteja praticando atividades paradesportiva da fisioterapia esportiva rotineira. Não tem como, pô. Porque a fisiologia é a mesma. Eles são atletas, eles não são praticantes, eles são atletas, eles estão ali para competir. E hoje, pô, é muito bacana quando você vê, por exemplo, vários atletas de ponta do comitê ganhando 60, 80 mil reais. Isso aí. Tá entendendo? Com patrocínio por Então, fora, com... pô, tudo, com vida normal. Então, eu acho que quem teve essa ideia, eu acho que foi uma infeliz ideia de separar, porque é o momento que a gente está hoje. Eu dou aula nas universidades e falo sobre isso, da questão do profissional, dele ter emprego. Então, quer dizer, pô, você vai fechar portas no momento desse. Então, eu realmente não entendo por que pensam assim, mas a minha forma é totalmente oposta. Ô, Dia, tem a Márcia aqui, do rugby, lá da Seleção Brasileira de Futebol e Cadeira de Rodas. A Assim é Camila, que show. trabalha com futebol em cadeira de rodas há muito tempo. E eu vou te dar uma notícia em primeira mão, tá? A gente estava na agulha para organizar o simpósio internacional de futebol em cadeiras de rodas, de saúde, Bacana. chamar todo mundo que trabalha. Veio a pandemia e a gente vai botar esse simpósio online e eu estou te convidando ao vivo para você ser um dos nossos speakers. Vai ser uma honra ter você contando essa história, porque a sociedade que não reconhece o seu... vou usar a melhor palavra, os seus pioneiros, ela não se empodera do que ela é. E a fisioterapia, ela só vai se empoderar do que ela é quando quem está se formando agora, ao invés de idolatrar o menino de 5 anos de formado, com 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 seguidores, e reconhecer quem são os que os fizeram, quem pavimentou a estrada para ele andar. Então, a gente está... Essa live está tentando mostrar que quantidade, né, não é qualidade. Não, que é aquilo. Vários que estão aí no mercado, pô, eu digo para vocês, foram muitos alunos. Né? O último levantamento do Crefito, né? Eles fizeram um levantamento de quantos alunos eu tive durante a trajetória, deu 20 mil alunos. Então, imagina você formar 20 mil profissionais, né? Então, são 35 anos dando aula, né? Já estou indo para 36, né? E aí é que eu digo, né? A gente sempre tem um pouquinho a aprender, lógico que a coisa ela vai girando, né? Não é porque eu fui professor do cara que ele não pode me ensinar, né? Claro. Mas o que eu penso é o seguinte, sempre existiu uma semente, né, que a gente tem que reconhecer. E muitas vezes você vê que as coisas são assim, são passadas e elas são atualizadas pelos números que você colocou, né? Então, é aquilo, a gente fica satisfeito, é um prazer que eu tenho quando eu vejo meus ex-alunos, porra, sabe, crescendo, tendo aí, ocupando os espaços que devem ocupar, e as coisas vão acontecendo dessa maneira mesmo. Mas a gente está aí, como eu digo, né? A gente fala, pô, o cara tá coroa e tal, pô, como é que pode? Esse cara tá 20 anos na seleção brasileira, como é que pode? Eu falei, peraí, chegar, todo mundo chega. É isso aí. Pode chegar, né? Agora, permanecer que são elas. Por quê? Porque, na realidade, você tem que ter humildade acima de tudo daquilo que você faz. Não adianta. Os caras... eu costumo dar um exemplo muito grande. Qual a diferença do ovo da galinha para o ovo da pata? Né? Quem tem o ovo maior é a pata. E quem sai cacarejando é a galinha. Então, isso aí acontece que você vai existir os meteoros e volta. O celular tocou essa porcaria, esses bancos aí pedindo. Mas então, o mais importante é que a gente reconheça que nós
fazemos parte de um todo. A gente está de passagem, a gente tem que dar a nossa colaboração e buscar que outros colegas pensem sempre nos outros que estão vindo. Por isso o desafio de dar aula numa faculdade, porque é muito gostoso. Eu trabalho hoje tanto na Castelo Branco como na Gama e Souza, e na fisioterapia eu tenho 2 turmas, né, tanto numa faculdade como outra, né, de fundamento de fisioterapia. Eu falo, eu sou o cara certo para dar essa matéria. Com Porque certeza. eu penso que mais importante é preparar esse pessoal eticamente, né, para que eles possam respeitar os profissionais, saibam aceitar as situações, mas muitas vezes a gente vê, né, o pessoal atropelando, aí a gente, né, fica um pouquinho triste, mas isso acontece. Mas vamos nós aí. Que bom. O dia, nossa audiência está maravilhosa. Fábio Marcelo, Geraldo Nogueira, uma galera que eu gosto muito. E eu vou Boa. pedir para quem está com a dúvida aí, coloca a pergunta nessa caixinha de perguntas. Já passaram várias, mas a gente está num papo aqui que nem dá para olhar. Então, põe na caixinha de pergunta que eu vou perguntar para o Odi, ou pode perguntar para mim. A gente está aberto aqui para você participar. Odi, a gente está agora voltando a uma realidade, voltando entre aspas. A Europa já começou a voltar, a Alemanha já está treinando. A sua opinião como um promotor de saúde, alguém que está estudando sobre o tema, é hora da gente voltar aos treinos? Dá para voltar com alguma mudança que traga segurança ao atleta? Qual a sua opinião aí para o futebol? Quando você acha que o cenário, pelo menos para voltar aos treinos, porque ao mesmo tempo que a gente tem a pandemia, a gente também tem o problema financeiro da realidade. A gente não vai fugir disso, é uma verdade, e nunca mais vai ser o mesmo. Essa é a verdade. Aquele passado já foi. Agora existe um novo futuro que a gente está construindo. Já dá para pensar em construir esse futuro com retorno paulatino no Brasil? Como é que você está vendo o cenário mundial? Então, eu acho que cada país tem sua realidade, né? E hoje a gente está passando por um momento que está muito difícil, porque nós estamos aí na crista da onda, né? Então, acho que o momento, ele ainda é um momento muito arriscado para se ter qualquer tipo de treinamento mais coletivo, de abrir as portas para uma forma metodológica maior, né? Existe, lógico, a preocupação, principalmente da CBF, em botar toda essa máquina para funcionar, porque a gente está lidando aí com uma série de situações. Imagina, tem os patrocinadores, tem as TVs, tem uma série de gente envolvida nisso aí. Todo mundo quer que volte, sim, mas eu penso que não é o momento. É lógico que existem formas aí. Eu vi há pouco tempo aí na televisão o Marquinhos, que é o preparador físico do Fluminense, né, fazendo todo um trabalho online, dando consciência aos atletas, porque o que acontece? Até a gente já viu, teve um país aí que voltou, né? Primeiro jogo o cara já teve logo um estiramento, né? Então a gente sabe que o treinamento ele vai ser essencial para aquela pessoa voltar à atividade fim, porque a realidade é que mesmo fazendo em casa a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Mas eu te digo, eu não apostaria agora em voltar, não. Eu acho que o momento ainda está assim, da gente está muito confuso. Eu acho que está precisando do país tomar algumas rédeas aí em relação a esse confinamento, né? Realmente tem que ficar em casa, as coisas estão feias, mas a gente sabe que isso aí não depende da gente, é uma política, né? Mas eu penso que ainda não seria o momento, não. Acho que é melhor perder dinheiro do que vidas. Boa, Odi. O Geraldo Nogueira, Geraldão, aí, um ativista na causa da inserção social das pessoas com deficiência, está perguntando, na sua visão, ou na nossa visão, qual o papel do esporte no processo de inclusão social? E aí, Odi, já falou como foi no passado, de recrutar gente na rua. Eu imagino a mudança de vida que esse cara tinha, sem nem saber que podia ser um desportista. Mas agora eu acho que a coisa mudou. A competição está tão grande, Odi, que o PCD Isso. precisa de um apoio grande para virar um atleta de ponta, porque tem muita gente competindo. E como é que é essa visão social aí sua para o esporte?
Eu vejo que é uma das melhores ferramentas para você integrar e dar as Uhum. oportunidades, né? A gente sabe que algumas leis, né, elas permeiam em cima disso, dando empregos para pessoas portadoras de necessidades especiais e, com isso, fazendo com que a pessoa tenha cada vez mais uma inclusão. Nós realmente estamos por um momento difícil para todas as pessoas, independente se ela tem ou não um grau de deficiência, né? E está difícil o emprego. Mas eu digo para Uhum. vocês que o esporte ele poderia ser uma das melhores ferramentas porque ele vai fazer o objetivo maior dele é integrar, ele ter assim autoestima, né? Ele ter um respeito da sociedade. Então, o Uhum. esporte ele tem essas valências, ele pode desenvolver cada vez mais Uhum. esse aspecto, né? Que a gente, que é profissional, vai buscar sempre Uhum. interagir com as empresas, interagir com o governo, mas eu penso assim que esse momento ainda está fazendo aí a diferença, as modalidades. Não precisa ser uma modalidade paralímpica, entendeu? É mais importante justamente a gente pensar, porque várias pessoas não têm aptidão para desenvolver um trabalho. Mas a gente tem que buscar de nosso universo mesmo, da coisa mais simples possível, que você esteja lá no teu consultório, na tua clínica, buscar fazer algum tipo de promoção para que essa pessoa se integre cada vez mais. Então, Muito bom, Odi. Excelente. A sua opinião é perfeita, Odi? Muito bom. Odi, eu não estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Você me ouve bem? Faz um sinal se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Tira seu fone. Tira o fone do. Tira. Tenta tirar ele. Usa só o computador. Vê se melhora aí. Deixa eu ver aqui também. Se a gente está no 4G. Vamos ver aqui. Mexe aí. Não? Então, tira. Espera aí. Espera só um pouquinho que eu vou resolver isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Isso. Eu vou. Tá. Eu vou te tirar e vou voltar, tá, Odi? Já volto. Então, deixa eu tirar o Odi aqui. Nada. E já volto com o Odi. A gente está no meio do papo aqui com Odi Souza. Fala de saúde, educação, evolução do esporte. Odi, volta aí comigo. Entra de novo. Vou chamá-lo aqui. Pronto. Já te achei, Odi. Agora vai estar tudo bem, tenho quase certeza. oi, Vamos... agora sim, Oi, deu para Odi. escutar a Agora. gente? Opa, Boa, então, meu mestre. deu, Aqui, eu não a sei se deu Camila para escutar aí. deu sim. E você deu uma resposta muito boa, Odi. Porque às vezes as pessoas deixam de fazer algo por complicar. Querem buscar uma perfeição. Eu tenho que ter uma superestrutura para fazer inclusão. Eu tenho que fazer Isso. isso com o apoio do Comitê Paralímpico. Esporte é esporte. Ponto. Uhum. Então, Tá bom. foi muito claro. Odi, a Camila está perguntando aqui Aham. sobre os seus conhecimentos de professor. O que você está achando do EAD? Essa modalidade aí de ensino à distância que, até antes da pandemia, já havia uma polêmica grande se a fisioterapia podia utilizar o EAD. O que você acha disso? Eu penso que na fisioterapia, né, eu acho que não tem como ser EAD, tá? Pelo menos se você faz algumas matérias que possam ser à distância, até dá para você entender matérias que seriam mais teóricas, mas não tem Uhum. como você formar um profissional sem que ele coloque a mão, sem que ele experimente, sem que ele vivencie os laboratórios,
sem que ele veja uma pesquisa. Então, eu penso que fica difícil você formar profissionais dessa maneira. Quando eu estava lá no CREFITO como conselheiro, a gente brigou um bocado para que isso não acontecesse, né? Justamente porque a gente acredita que é uma profissão como a medicina e que tem que ter ali a participação da pessoa para poder ter um nível de aprendizado. Agora, lógico, como a gente sabe que em todas as universidades, elas têm algumas disciplinas que são baseados no currículo, aí tudo bem você ter algumas disciplinas, mas eu acho que fica complicado. Já está complicado com a forma presencial, porque muitas vezes você não tem ali a prática, você tem muita teoria e não tem a prática, então a pessoa forma, ela sai um pouquinho assim perdida, porque ela não teve aquela vivência, e aí fica capengando por aí Pouquinho que você até que ela acerta. tá sendo otimista, né? O aluno sai igual Mas um é rato complicado. no mercado, infelizmente, né? Pois As é. faculdades estão caindo muito a qualidade. A gente sabe que a direção geralmente é uma pessoa que não tem nada a ver com o ensino. Essa é a nossa verdade, né? E a gente está aqui para ser o mais claro possível. Virou um grande negócio a formação de ensino superior no Brasil, e a saúde não pode deixar isso barato. É nossa luta contra essa eu penso também. formação rasa para um tema tão profundo. Odi, eu quero te perguntar da seleção brasileira e de futebol, mas a galera tá amando falar de paradesporto. E eu também estou gostando. E a Jaqueline está falando aí. O que você acha? Por que você acha que a literatura é tão escassa quando o tema é paradesporto? E aí, Odi? Não, essa questão, ela pode ser mais pobre até aqui a nível de Brasil, mas ela é rica internacionalmente, né? Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que em todos os eventos oficiais pelo Comitê Internacional, né, o Paralímpico, você tem a seção de estudos, ou seja, todos os eventos você vai ter ali, por exemplo, você vai para uma Paralimpíada e lá, paralelo ao que está ocorrendo dos Jogos, você tem uma seção de estudos que são trabalhos mostrados pelo mundo inteiro. Então, isso aí é normal. Isso aí, em qualquer competição internacional, você tem ali uma parte de estudos para poder cada vez mais atualizar. Então, o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não têm a oportunidade de fazer as pesquisas. Eu cito, mais uma vez, o Comitê Paralímpico, que ele está muito preocupado lá em fazer as pesquisas. Hoje, o professor Zé Fernandes, ele toca aquele tipo de trabalho de pesquisa, onde cada vez mais se sai artigos, né? E daí é o seguinte, existe os grupos, né, de trabalho que você pode observar, por exemplo, lá em Minas Gerais, né? Lá também na Cidade Federal de Minas, tá? com vários profissionais, inclusive tem uma doutora lá, acho que é Valesca, esqueci. Mas ela trabalhou comigo e ela é doutora no assunto e fazem vários tipos de trabalhos lá, né? E é muito importante que a gente observe que existe pesquisa em universidades. Agora, não são todas, mas, por exemplo, a UFMG, ela é uma das que faz, no Sul também tem. Então, quer dizer, eu acredito que exista sim, mas vai depender da gente buscar aí os canais. Tá? Perfeito. De novo, a nossa realidade humana, ela tem uma tendência a se afastar da doença por algum motivo de autoproteção, e se o ser humano não evolui, ele escolhe trabalhar com as coisas que estão mais distantes dele. E essa é a realidade que eu vivi. Quando a gente falava do tema esporte convencional, o auditório ficava lotado.
e quando a gente trazia um atleta paralímpico, era metade do público. É vontade nossa, fisioterapeuta, que tem essa aptidão para lidar com as pessoas com deficiência e temos os olhos bonitos e não esperamos a beleza ser vista nas coisas, a gente sabe o que é beleza, porque já está dentro da gente, propagar. Eu acho que esse evento de futebol vai ser para isso, Odir. Vai ser muito bom ter você. Agora vamos para o futebol. Você está lidando, cara, vamos nós, com grana. Um atleta desse, mal recuperado, é uma perda de investimento como um campo de petróleo que explode e não rende mais. Como é lidar com essa realidade e com o drama dos atletas quando tem lesão e o medo de voltar? Como é que você trabalha essa parte física e cognitiva, emocional? Conta um caso aí de alguém que você precisou mostrar para ele que ele estava bom, porque o homem tem esse receio. O medo gera memória, né? Realmente. Então, a minha experiência, né, ela dentro de hospital, né, que eu estou lá no hospital até hoje, são 36 anos dentro do hospital, e já pedi até minha aposentadoria, mas não consigo sair, não sei por quê. Mas o que acontece? Ali foi minha grande escola. Ali que eu comecei a ver a necessidade das pessoas, né? Principalmente porque se tratava de pessoas de baixo rendimento, né? Pessoas que não tinham grana para pagar nada e que te levava um pastelzinho, te levava ali um refrigerante, sempre como gratidão, né? Então, o que acontece? Isso aí eu levei para a minha vida, né? E ver que, embora seja um atleta de alto rendimento, milionário, né, como atendi diversos, né, eles eram iguais porque eles eram meus pacientes, né? Então, aquilo me subia a cabeça, principalmente porque eu tive, assim, dentro da minha trajetória, vários atendimentos a todas as classes, né? Principalmente até de atletas, e não me aproveitei de nenhum atleta para eu crescer profissionalmente, porque eu acho que você está ali, eticamente você é um profissional, você tem que fazer o teu trabalho independente de qualquer coisa, né? Mas o conjunto fez com que eu crescesse, né? E pudesse, assim, valorizar cada vez mais a amizade que eu fiz com os atletas, né, e com meus pacientes de uma maneira geral. Então é muito importante que aquela pessoa ela confie em você, tá? Isso aí é o que eu sempre tento mostrar para os alunos, que a confiança ela é o carro-chefe. A partir dali, se ele confiar, a partir dali vai. Tanto é que muita gente chega na rede social e coloca coisa dessa, e o atleta, poxa, esse cara é ótimo, tal. Né? O atleta endossa tudo aquilo ali, porque o atleta tem firmeza naquela pessoa, e aquela pessoa quer se valorizar, ela bota, o atleta bota todo mundo para falar por ela. Então, a gente que passa por isso, eu penso que quando você é atleta e ele acredita no teu trabalho, as coisas funcionam. Agora, você tem que ser profissional. Não adianta eu ser o amiguinho do atleta, do jogador. Não adianta. Eu tenho que ser o profissional ali, eu tenho que ver, ele tem que me enxergar como profissional. Senão ele vai ser meu amigo, ele vai fazer tudo por mim, ele vai botar no auge, ele vai fazer tudo. Mas e eu? Em relação a meus colegas, a minha profissão. Então, eu tenho que ter um perfil que, pelo menos, eu possa crescer junto com todos, né? E aí, eu tenho alguns exemplos, né? Se você pegar lá no YouTube, você vai ver o Davi Luiz, vai ver o Leandro Damião colocando algumas coisas deles, né? Eu tenho trabalho com o Eduardo da Silva, né? Que foi uma fratura que na época foi o terceiro lesão mais grave do futebol. Ele era jogador do Arsenal e naquela ocasião
ele, por ser brasileiro, né, e foi naturalizado croata, e na época que ele se machucou, ele era jogador do Arsenal. Então, quando ele chegou, né, quando eu tive com ele, eu tive em Londres e tive aqui com ele, e aí quando eu fui fazer o trabalho com ele, foi a primeira coisa que ele me perguntou se ele tinha chance de voltar a jogar, né? Caraca. Então, olha só, olha a responsabilidade que ele jogou para mim, né? Dessa Eu falei, resposta. claro que você tem. Claro que você tem, rapaz. Você tem condições, só depende de você. Se você quiser, a gente vai fazer um trabalho. Então, uma lesão que lá na Inglaterra eles deram para ele voltar 1 ano, ele voltou em 5 meses. Ele já estava de chuteira e participando das atividades. Então, o que acontece? Foi a confiança que ele teve e minha postura profissional de cobrar sábado, domingo, fazer meu trabalho. E com isso aí foi reconhecido. Então, a gente tem aí vários atletas que eu poderia aqui chegar para você e falar situações como essa. Agora, a responsabilidade ela é muito grande. Realmente, nós estamos lidando com os caras mais valiosos do planeta. Imagina, eu trabalhei com praticamente todos. Trabalhei com o Ronaldo Fenômeno, com o Neymar, com o Roberto Carlos, com todos aqueles, né, que eram os caras que ganhavam muito, que valiam muito, mas uma coisa não vai mudar, é o princípio ético e profissional que você tenha. Se você seguir ali a tua linha, tá, você pode muito bem ter esse retorno que, graças a Deus, eu tive, né? É muito legal quando eu vejo, assim, eu lembro que eu estava aqui no Brasil e daqui a pouco ligava um atleta me pedindo para ir para lá. Então, de uma forma bem natural, né? E com isso é o que eu falo, a confiança e a tua postura profissional acima de tudo. Muito bom. Ô, Dia, tem uma realidade que está acontecendo, eu acho que ela é nova, que é o fisioterapeuta particular do atleta. Então, o atleta está no clube, o clube está lá investindo nele e ele tem um trabalho por fora. E meus colegas, a gente sempre conversa a respeito disso, que fica difícil ele ter um planejamento porque ele não sabe do todo. Ele não sabe o que esse cara está fazendo lá fora. Como é que você vê isso? Sempre existiu essa realidade de você ter você trabalhar no clube e o cara está fazendo um trabalho por fora com outro colega? Como é que você vê? Você tem algum conflito de interesse nisso aí? Realmente, na fisioterapia, ela passa ainda por isso, né? A gente vê que existe ainda essa situação. O que acontece? O direito que o atleta tem de se cuidar, eu acho que ninguém pode tirar esse direito, né? Agora você tem que ter um senso ético, né, de saber lidar com as situações, até informar para os colegas que estão, né, trabalhando. Aconteceu, na minha época do Botafogo, né, que os atletas se machucavam e na época, né, a gente tinha, né, pessoas mais famosas e o diretor era primo da pessoa e levava para lá sem que eu soubesse, né? Aí o mais engraçado é que na época eu dava aula na Castelo, né? E dava aula para os últimos períodos e a garotada fazia estágio nessa clínica e falava: "Ei, professor, pô, atendemos hoje o fulano de tal lá do Botafogo." Aí eu falei: é legal, pô." Aí eu, legal, pô, tudo bem, não tem nada não, pô, é assim mesmo, tal, papapá. Mas, porra, lógico que a gente fica triste, né, com a situação, não desqualificando o meu aluno, mas eu sabia que, porra, a minha experiência era muito maior que a dele, que ele poderia estar comigo, mas ele estava com um estagiário nas clínicas, né? Então eu fico pensando o seguinte, tem que haver um respeito. Hoje tem profissionais botando no Instagram, fazendo atendimentos para jogador, principalmente fama. E o jogador tem um clube, tem os profissionais ali. Então eu penso assim, se as pessoas elas buscarem ter mais ética, né, e comunicar aos colegas, tá? Não precisa comunicar ao clube, comunica ao colega, fala: "Pô, olha só, cara, eu estou aqui na minha clínica, o cara me procurou.
Isso acontece mesmo, Acontece né? mesmo, eu sei disso. O cara me procurou, então eu quero só te avisar, cara, não quero te tirar o tapete. Apenas eu também vou fazer um trabalho com ele. Qualquer coisa aí você pode falar, eu te falo também. E Muito bom. trocar as informações. O problema é aquilo, infelizmente, porra, a gente tem aí pessoas que querem um lugar ao sol, porque é o que eu penso, querer agora entrar num clube, todo mundo quer. Agora, a forma de entrar é que muitas vezes não é, né? Então, eu penso que o melhor seria haver ali com o colega, não precisa te falar com o clube, não. Fala só com o colega que está acontecendo, porque poderia ser o contrário. Eu não esperava nenhuma outra resposta de você, Odi. A gente está chegando no final desse bate-papo, dá vontade, como a gente fazia quando trabalhava junto, ficar conversando por horas. Só a cerveja no meio, né? Vamos para mais um? Vamos para mais um lugar? Mais um lugar? Vamos embora. Aí era bom, né, Renato? Era sempre bom estar junto com você, a gente aprendia muito. E a troca é sempre muito verdadeira. Eu acho que quem foi teu aluno tem esse privilégio. O que eu quero que você faça agora é uma análise na sua cabeça e desse uma orientação para o Odir, que começou de novo lá na Frais. O que você diria para um maluco que está começando agora, uma menina começando agora? Quais são as suas dicas para fisioterapia e para esse profissional alcançar a realização pessoal na profissão? Eu penso que tem que gostar daquilo que faz, tem que se entregar, tá? E estudar, eu acho estudando pouco, tá? Botando pouco a mão na massa, Boa. né? Mas eu acho que tem que cobrar dos professores, né? Porque o que acontece? Hoje são muitos slides bonitos e pouca experiência. Então, eu acho que tem que ter aí as experiências, né? Tem que se falar a coisa dentro do que está acontecendo na realidade, né? A incentivar a pesquisa, que eu acho que está sempre dando aí para a gente novos nortes, né? Então, eu penso que seria bom o aluno ele ter paixão por aquilo que ele fez, tá? Porque eu digo para vocês, eu fiz primeiro educação física, sou apaixonado pela educação física, milito na área e fiz fisioterapia também, sou apaixonado, milito na área e formo profissionais. Então, a gente tem que ter esse amor. Imagina que na época que eu comecei a estudar, nós não tínhamos recursos, a gente estudava só termoterapia, eletroterapia, fototerapia, a gente tinha terapia através dos aparelhos, se falava praticamente em cinesioterapia. Você começou na Então, parafina, né, Odir? Parafina, banho de parafina. Então você imagina, né? Porque dá até pena. Hoje eu vejo, né? Qualquer lugar que você vai, porra, os caras, o quê? Vai usar ondas curtas? Pô, só que ondas curtas também tem sua validade, ela tem Você fala, eu também sei sua usar indicação. ondas curtas, né? Agora é aquilo, será que o pessoal não sabe, né? Mas eu penso assim, que mais importante é a gente buscar novos conhecimentos, mas não esquecendo do que passou, é válido também. Não é dizer, isso aí não se faz mais e acabou. Não, vai procurar saber por que, que não se faz e por que, que antigamente se fazia. Porque o ensino ele era muito forte dentro dessa área de biofísica, de área médica mesmo, que a gente tinha conhecimento das patologias, né? Então, não era só matéria de aplicação, né? Mas sim aquelas matérias mais básicas. Tá? Então, eu penso assim, eu acho que o jovem tem que buscar e tentar estagiar. Tentar estagiar, é ali que você vai ralar e vai aprender mesmo, é na prática. Né? Muito bom. É ali que é o mais importante, tá bom? Odir, eu desativei aqui, vou pedir o pessoal para tirar uma foto da gente aí, ó. Dá um joinha aí. Legal. Vou tirar uma foto, posta aí, marca a gente. Foi mais um aprendizado que eu tive contigo, cara. Nada, é um prazer, pô. Quero parabenizar você pela iniciativa, mandar um abraço para os nossos amigos aí, todos esses que prestigiaram, né, essa live, e principalmente o Fábio Marcelo, o Geraldo, são pessoas ótimas, ótimos profissionais, tá? Então, que Obrigado, tudo querido. corra bem aí, que a gente não... Esse vírus não pegue a gente Vai aí, não, que a vai gente não. continue aí trocando essa experiência. Deus proteja Valeu, a sua Renato. família. Gosto muito de cada um aí. Parabéns. Obrigado. Essa semana tem José Roberto Prado Júnior aqui com a gente. Amanhã a gente vai falar sobre autismo.
tudo que está Ótimo. falado aqui vai estar no meu canal chamado Trato Ubuntu. Trato Ubuntu quer dizer, sou pelo que nós somos. Eu sou muito melhor por ter te conhecido, meu caro. Um abraço. Isso aí é um prazer todo meu, Renatão. Tamo junto aí. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Grande beijo para todos.